E agora eu vou conversar com Francisco Calaça. O Francisco Calaça, ele é mestre em inteligência artificial e nós vamos falar sobre tecnologia de monitoramento de pecuária de corte. Vamos falar o seguinte, diz que o olho do dono é que engorda o gado, né? Mas o olho do dono não precisa estar tão perto do gado. Francisco Calaça, muito bom dia, mais uma vez obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar de um tema interessante. Tudo bem? Tudo bem. Então, bom dia, é sempre um prazer estar aqui, Toninho. Então, é ótimo. Francisco Calaça, você é mestre em inteligência artificial da Campo Nutrição Animal, correto? Da Campo Gestão, que é parceiro da Campo Nutrição Animal. Nutrição Animal. Bom, e você vem fazendo aí já um trabalho muito interessante dentro da pecuária de corte. E nos bastidores a gente batia um papo, falava aí sobre essa inteligência, vamos dizer, artificial, que o pecuarista não precisa mais estar perto do gado, precisa fazer uma gestão bem feita, né? Para poder tocar o negócio, né? Isso. Por estar mais ligado à tecnologia, Toninho, a gente percebe muito que o produtor, ele sempre faz a gestão. Né? É uma coisa que eu percebo ao longo aí. Quer dizer, todo mundo faz, né? Todo mundo tem uma caderneta e anota o que gastou, o que comprou. A gente sempre faz isso, mesmo nas pequenas atividades. Sim. Porque, afinal de contas, dinheiro não dá em árvore, né, Toninho? E também não aguenta desaforo. Não aguenta desaforo, o produtor sabe disso. O grande problema que a gente da tecnologia está tentando resolver é a necessidade do produtor estar lá perto para fazer essa anotação. É a necessidade do produtor estar lá do lado, porque na maior parte das vezes ele está do lado. Né? Quando ele está produzindo lá o gado, ele está lá acompanhando toda a tratativa lá do vaqueiro dele. Para aquele empreendedor que está querendo expandir o negócio dele, abrir pastos em outras regiões, inclusive mais distante da sede, em outros municípios, ele sempre encontra uma dificuldade com a gestão remota. O gado está lá mesmo? A pergunta primeira é essa. Aquela informação que o peão está me passando é exatamente o que está acontecendo? Ele foi lá e contou? Quantas vezes ele conta aquele gado por semana? E são informações que, se a gente for analisar hoje a arroba do boi, né, Toninho? Cada animal daquele andando é um bolinho de dinheiro, assim, que quando some, é picado por cobra, entala aí numa grota, olha o problema que o produtor tem. E aí a pergunta que não quer calar, está lá mesmo aquele boi? Então, a primeira tecnologia que nós já estamos em teste, em uma fazenda que, inclusive, já apareceu aqui, é justamente eu poder acompanhar isso de forma mais próxima, eu, produtor rural, mesmo estando na cidade. Olha que interessante, é como se fosse o boi bater o ponto, a gente está chamando assim. O boi vai beber água, isso é uma necessidade que a gente sabe que acontece lá na propriedade rural. Principalmente naquele piquete, naquele sistema onde o produtor faz o piqueteamento e tem uma área de lazer, ele coloca lá um bebedouro para o boi beber água. Ele vai lá pelo menos 2, 3 vezes por dia. Então ele vai bater o ponto. Sim. O produtor estando lá na propriedade ou até remotamente, passeando com a família ou em outra propriedade rural, ele está sabendo que aquele boi foi bater o ponto. E aí onde entra a inovação, que você pode falar para mim, mas isso já existe. A inovação são duas. A primeira é o preço, onde a gente está conseguindo levar isso para o produtor. Pois a gente já sabe que existem tecnologias assim no mercado, onde é desenvolvido projeto e é uma implantação através de um alto volume de dinheiro aí para o produtor. A gente está conseguindo fazer de tal forma que o produtor vai pagar uma mensalidade. E aí, para ele fica mais acessível, até para o pequeno, que está lá com 100, 200, 300 cabeças, que às vezes não compensa ele colocar um projeto lá de 50, 60 mil para implementar isso, mas ele consegue pagar uma mensalidade. Outra vantagem é que a gente não está só batendo ponto. Como você bem colocou, devido à minha área ser inteligência artificial, a gente está aproveitando para aprender o comportamento daquele animal. Todo animal, por ele ser mamífero, ele tem uma mania, vamos falar assim, né? Tem uma mania. O boi tem mania, o cachorro tem mania, todos. A vaca lá de leite, lá do pecuária leiteira, tem mania. Todos têm uma mania. A gente chama, né, um comportamento padrão. Então, a gente aprende esse comportamento padrão. Se, porventura, aquele brinco for trocado de orelha, o comportamento padrão daquele código muda. E a gente sabe, então, a partir daí, que houve uma modificação naquele entendimento daquele animal.
Uma outra vantagem dessa tecnologia é que, assim que a gente concluir os testes em algumas propriedades rurais, já desse relógio de ponto do boi, a próxima etapa é fazer o mesmo sistema de negócio, através de mensalidade, para a pesagem. Mas essa aí já é um assunto que a gente ainda vai vir falar. Mas não é tão complicado assim, né? Quer dizer, já está embutida dentro desse... Exatamente, porque a maior dificuldade, eu não vou mentir, a maior dificuldade, Toninho, não é nem identificar o boi e muito menos pesar. A gente está falando de pasto. E quando a gente fala de pasto, diferentemente às vezes da soja, é diferente, né, que às vezes está em grandes áreas muito próximas das cidades, o pasto não, às vezes está em áreas um pouco menos desenvolvidas do estado. Sim, entendi. Então, a rede, celular, comunicação, energia elétrica é um pouco mais difícil. Então, colocar um sensor, parece simples, né? Vamos pôr um sensor lá no bebedouro. Se esse bebedouro está numa fazenda, que é aqui do lado de Goiânia, é fácil. Coisa. Se aquele bebedouro está numa fazenda que está lá no norte do, sei lá da onde, lá no município, longe, você anda... Estrada perto de terra. do caixa-prego. Exatamente. Aí fica mais difícil chegar à internet. Então, a ideia é que realmente a gente consiga resolver isso, independente da possibilidade de ter ou não comunicação. E além dele bater ponto, é possível a gente saber até se ele comeu, se não comeu, se o funcionário pôs a comida lá para ele, o sal mineral, né? Exatamente. Por quê? Veja bem que interessante. A partir do momento que você já tem o ponto do boi e o aplicativo onde você tem as monitorações, você faz o que alguns gestores de empresas na cidade já fazem, que ao invés de deixar que a tomada de decisão fique por conta do funcionário, ele cria lá o checklist. Entendi. Há um checklist. Então, o funcionário ele fica sem a responsabilidade de ter que tomar decisão ou pensar muito, vamos falar assim. Ele tem que cumprir um checklist. Então, uma proposta que nós estamos chegando para o produtor agora é assim, ó. Você tem lá X de dinheiro que aquele funcionário ganha. Ele pode ganhar uma gratificação se ele cumprir o checklist no mês inteiro. E um dos elementos é sal, é pasto, é boi no piquete. Bom, Francisco Calassi, se alguém quiser entrar em contato com você, como é que ele faz? Bom, a gente vai deixar o telefone, né? O meu telefone é o 62 98185 2050. Pode mandar um WhatsApp, né? Nós vamos passar todo o material em relação a essa tecnologia, como ela funciona, como é feita a implantação. Entendi. A gente está terminando as experimentações e estamos muito satisfeitos com os resultados. Bom, então vamos lá. É 62 98285 8185 2050. Exatamente. 98185 2050. Exatamente. Eu conheço uma boa parte do trabalho que o Francisco Calassi vem fazendo. É um negócio simplesmente fantástico. E pode ter certeza absoluta, aquele que não conseguir entrar vai ter uma série de dificuldades. Ou seja, o Calassi ele instala na sua propriedade o seu olho lá na propriedade. Simplesmente isso por uma mensalidade. Então, se você quiser bater um papo com o Calassi, é 981 85 20 50. Francisco Calassi, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. E nós vamos fazer ainda uma reportagem com você lá no campo, explicando tudo isso aí, mostrando isso aí, tá bom? Sim, será um prazer mostrar mesmo, a gente capturar as imagens. Nós vamos fazer isso sim. Muito obrigado, Calassi. Obrigado. É um prazer, Toninho.